Liturgia do 24º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as suas contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. E então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, neste domingo estamos refletindo sobre a necessidade do perdão, a graça de receber o perdão e a graça de perdoar. E veja bem que Simão Pedro, no auge já da catequese, concluindo o 3º ano da catequese dada por Jesus, ele vem questionar Jesus sobre quantas vezes deveria perdoar. E não é à toa que Pedro veio perguntar isso, porque algumas escolas de estudos rabínicos no meio dos judeus, dos mestres da lei, dos fariseus, diziam que só era possível perdoar até 3 vezes. É por isso mesmo que existia tanta certidão de divórcio no meio deles, e que Jesus, aqui no capítulo 19 de Mateus, vai fazer essa retomada também para dar uma nova instrução, uma nova visão. Então Jesus, o grande legislador, vem mostrar o sentido mais sublime do perdão. E quando Pedro pergunta até 7 vezes, Pedro já tinha sido bem catequizado. 7 já representava, quase que a plenitude, a totalidade, como o número dos sacramentos, a totalidade, 7. E mesmo assim, o Senhor Jesus, como tinha um limite, então, até 7 vezes, Jesus lhe dá uma lição extraordinária. Não só 7 vezes, tomou 7 de referência dele, multiplicado por 10, que seriam alusão aos 10 mandamentos do Antigo Testamento, então 7 vezes 10, 70, vezes 7, então 490 vezes que deveria se perdoar. Quer dizer, sempre plenitude total, perdão total em todas as instâncias, em todos os setores. E Jesus, como é o mestre do ensino, vem nos dizer uma parábola no sentido justamente de nos orientar para a compreensão da relação. Esse
cidadão aqui seria o primeiro-ministro do rei, aquele responsável por todas as finanças. Quando havia recebido um valor ao longo de toda a sua existência e não recolhido aos cofres do poder público, então ele devia uma quantia exorbitante, 10.000 talentos. Sabe o que significa isso? Cada talento representa 36 quilos de ouro. O cidadão devia nada menos do que 360 toneladas de ouro, quer dizer, uma dívida incalculável e impagável. Mas mesmo assim, ele suplicou e o Senhor perdoou ele. Quando ele sai dali, vê um outro funcionário do serviço real, amigo seu, companheiro de trabalho, mas de esfera muito inferior, bem humilde, que lhe devia 100 moedas, o equivalente a 30 gramas de ouro. E ele exigiu a cobrança, agarrou ele do pescoço, começou a sufocar e exigiu que fosse preso até que pagasse a sua dívida. Olha a disparidade, a diferença entre receber o perdão, receber a misericórdia e não ter um coração misericordioso, não ter a capacidade de perdoar de acordo com como havia recebido. Recebeu um perdão esplendoroso e não foi capaz de perdoar o mínimo. E veja bem, foi tão gritante que nós temos um terceiro motivo. Todos os que viram ficaram inconformados com aquela atitude e recorreram ao chefe, ao rei. E o rei, né, fez de tudo, fez o questionamento com ele. Não devia tu então ter misericórdia com teu colega da mesma maneira como eu tive misericórdia contigo? E ele fala, tu então agora vai para a prisão até pagar tudo o que deve, né? Eu vejo assim, por exemplo, um grande comparativo, uma grande preparação já aqui, ou um grande retorno aqui da oração do Pai Nosso. Já nós estamos no capítulo 18, mas no capítulo 6 de Mateus, Jesus instituiu a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, ou antigamente era dívidas. A tradução original era dívida, agora depois mudou para ofensas, né? Depois do Vaticano II. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É por isso que a primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico, né? Um sábio judeu que estava resgatando no 2º século antes de Cristo, né, o bom costume. Então é um livro sapiencial, lembrando que ele não consta na Bíblia dos protestantes, né, porque Martinho Lutero excluiu ele, né? Então ele é um livro sapiencial porque conduz a sociedade a uma sabedoria, e aqui Jesus mostra a necessidade do perdão em todas as relações, não só de Deus para conosco, como foi o maior dom que ele instituiu como ressuscitado em João 20, a quem perdoar, recebeu o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Quero fazer aqui uma lembrança da mudança, da entrada do 3º milênio. O Papa João Paulo II pediu encarecidamente que as nações ricas perdoassem as nações pobres da sua dívida ativa, para que aquela dívida, os juros da dívida estavam espolhando o povo, mantendo o povo na miséria. E aí as nações ricas não perdoaram, falaram que o Papa não era uma situação boa, né? No entanto, os mesmos Estados Unidos que não perdoam a dívida dos países pobres, em seguida ele me gasta $1 trilhão na guerra contra o Iraque. Mais ou menos esse comparativo. A dívida era quase que insignificante proporcionalmente ao gasto com a guerra, né? E aí nós vemos então, convido a todos para refletirem o Salmo 102, 103, né? Que ele retrata bem esse sentido. Já o salmista Davi escrevendo 1000 anos antes de Cristo, né? O Salmo diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus favores, pois ele perdoa toda a tua culpa e cura toda a tua enfermidade, da sepultura ele salva a tua vida. E assim fala, quanto dista o nascente do poente para tanto longe afasta os nossos crimes. Caros irmãos, lembremos da mística do nosso batismo, do início do cristianismo e resgatada agora pelo Papa Bento XVI.
Quando fizeres a renúncia, renuncia a Satanás, as suas pompas, ao pecado, às desavenças, tudo, renuncio, com o olhar voltado para o poente, sendo como o fim de um dia que extinguiu e não volta mais. E eu creio em Deus Pai, Jesus Cristo, no Espírito Santo, na igreja, né? Creio com o olhar voltado para o nascente, com o início de um dia cuja luz jamais se extingue. Caríssimo amigo, caríssimo irmão, que cada qual de nós, iluminado por essa luz esplendorosa de Cristo, nos revistamos da sua misericórdia e saibamos também praticar a misericórdia e o perdão da mesma maneira que o recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, deixo aqui então o meu abraço a todos aqueles que nos acompanharem. Eu sou o Diácono Amaral, assistente eclesiástico da comunidade Ruá, aqui da Diocese de Dourados. Deixo para cada qual de vocês o meu abraço, as minhas orações e a minha bênção. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.